Vamos dar início à nossa reunião extraordinária de janeiro. Hoje é dia 20 de janeiro de 2025. Para quem eu não vi desde o ano passado, feliz ano novo, né? E vamos começar os trabalhos aqui pedindo para Deus nos guiar, nos iluminar, né, para que os nossos trabalhos corram na mais perfeita paz, né? Então é o seguinte, como hoje é reunião extraordinária, tá? Nós não vamos ter nem os aniversariantes do mês, que vai ser na reunião ordinária, bem como a palavra do conselheiro, que também só são nas reuniões ordinárias, certinho? Não, a próxima reunião, inclusive, eu mandei para vocês no WhatsApp o calendário das reuniões ordinárias anual, tá? Que é para já todo mundo se programando, já e saber quando é. Agora, extraordinária, como é o caso dela, como se está dizendo, extraordinária, é quando precisa, certo? Mas eu mandei no e-mail de vocês o arquivo, tanto com os eventos do clube do ano todinho, as festas e tudo. Não, a reunião só em fevereiro. Tá? Aí eu mandei também no arquivo aqui para vocês já as reuniões ordinárias para o ano de 2025 todinho, certo? E aí, se tiver extraordinária, como o próprio nome está dizendo, aí, né? Então, vamos começar os trabalhos da nossa noite de hoje. O primeiro item da nossa pauta é a aprovação da ata da reunião ordinária de dezembro de 2024. Podemos passar para a votação? Alguém se abstém? Alguém é contra? Unanimidade. A nossa pauta número 3. Eu esqueci de falar das justificativas de ausência, perdão. Justificaram as ausências na reunião de hoje. Paulo Silva do Nascimento, Maria Cristina, tido tempo de dar uma lidinha, ter dado uma olhada, vocês vão ver que é uma questão automática. Eu vou ler o artigo aqui para vocês. Artigo 27. A cassação de título honorífico consiste na perda definitiva da concessão da honraria e será aplicada ao associado, detentor de tal título, punido com a penalidade de suspensão ou exclusão decorrente de falta grave ou nos demais casos previstos no Estatuto. Então, daí vocês podem ver que no perseguição. Eu acho que o artigo é cristalino e autoexplicativo, né? Não depende de votação do conselho, não depende de nada. É só pegou a punição, perdeu o título. Alguém discorda disso? Vai lá o microfone para o Sidney. Boa noite a todos. A minha discordância é em função do previsto no artigo 29, inciso 3, a linha B. No artigo 29 diz: as penalidades, observado o princípio da ampla defesa em regular processo disciplinar, serão aplicadas. Item 3, pelo Conselho Deliberativo, após apuração feita pela diretoria executiva. O item ou cassação de mandato eletivo de membro da diretoria executiva ou dos conselhos deliberativo e fiscal em face de prática de infração punível com pena de suspensão ou incidência do artigo 27. Então é o seguinte, são duas coisas. A cassação de título, ela é alçada do conselho deliberativo. Tanto é o seguinte, que quem concede o título honorífico... Meu amor, você acabou de ler o inciso... Nós estamos com problema de interpretação de texto aqui, ó. Nós estamos com Nos casos de cassação de título honorífico, suspensão ou cassação de mandato eletivo de
membro da diretoria executiva ou do conselho deliberativo ou fiscal. O benemérito em questão, ele é da diretoria executiva? Não, mas Ele é do conselho deliberativo? Não. Ele é do conselho fiscal? Não. Executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal. Ele está incluído em alguma dessas 3 categorias? Não. Então, acho que ficou bem claro. Alguém quer mais uma pergunta? Eu quero completar aqui, porque você me interrompeu, então gostaria de dizer o seguinte. São casos distintos, aqui é dividido. É uma caso de interpretação, como você disse. Se a redação não está boa, eu acho que a gente tem que dar em prol réu, né? Se não está boa a redação. Se a redação está dizendo o seguinte, pelo Conselho Deliberativo, nos casos de cassação de título honorífico, é um caso. Suspensão ou cassação de mandato eletivo é outro caso. Então, esse é o meu entendimento. Eu vou continuar com o meu entendimento. Nós estamos com divergência de entendimento. Certo. Então, eu continuo achando que... Anotado. Vou fazer constar em ata, mas o artigo 27 diz que a pessoa que cometeu isso, e o 29 diz que não é do Conselho Fiscal Deliberativo ou diretoria executiva, perde automaticamente. Certo? Isso aqui não foi trazido para votação. Como disse na convocação, foi trazido para esclarecimento. Certo? Eu vou anotar a sua divergência na ata, mas até que se prove o contrário, aqui está dizendo que o Conselho Deliberativo, como sempre, em qualquer dos outros casos, inclusive de punição de sócio que não faz parte da administração, é feito ad referendo pela diretoria. No caso de membro das administrações, o processo é montado pela diretoria e vem para o Conselho Deliberativo. Certo? Então, podemos passar para frente? Então, vamos lá. O item 4 da nossa pauta, que é o processo disciplinar de conselheiro fiscal. Certo? Nós temos tendo problema com um membro do Conselho Fiscal. Vocês receberam aí os processos, tiveram tempo de analisar, bem como a gravação, né, que o rapaz que está instalando a energia fotovoltaica aqui no clube, ele foi chamado por esse senhor, sob o pretexto de que ele queria colocar a energia fotovoltaica no prédio que ele é síndico, sendo que o prédio dele já tem energia fotovoltaica, tá? E, como é que se diz? Vocês ouviram a gravação? Eu não vou, acho que não é necessário botar a gravação aqui, né? Acho que fica bem... fica chato, né? Vamos combinar assim. E aí eu vou passar aqui para a leitura, que são 2 processos, né? Um em face vamos dizer assim, para dizer o mínimo, pelo desrespeito com a presidente do Conselho Fiscal, né, que é a nossa Raíssa, né? E vocês viram que eles têm os prints do que foi, como é que se diz, enviado. Mas, para deixar bem claro, só depois, no final, a gente lê a decisão da comissão. Para deixar bem claro, ele teve oportunidade de defesa, deixar bem claro, e na oportunidade de defesa ele simplesmente não fez a sua defesa e alegou que nós não tínhamos competência para abrir sindicância contra ele. Então, para vocês entenderem, eu vou resumir direitinho os 2 processos. O primeiro processo, ele vinha já há muito tempo faltando com respeito com a presidente do Conselho Fiscal, que chegou a me fazer várias reclamações. Mas eu sempre expliquei para ela, olha, não posso abrir nenhum processo administrativo contra ele, porque eu não tenho nenhuma prova, vai ser sua palavra contra dele. Até um dia que ele começou a
mandar prints para ela no seu zap, a mandar cartas também, sendo totalmente indecorosas e até alegando que ela tem algum tipo de conchavo com a diretoria para fazer alguma coisa errada. Quer dizer, de imediato, ele denegriu a honra da presidente do conselho e denegriu a honra do presidente do clube, alegando simplesmente isso, que nós temos um acordo e eu faço a coisa errada e ela encobre, né? E achei isso muito grave, abri um processo e dei a oportunidade dele provar o porquê disso. E, em momento nenhum, ele chegou a questionar nenhum dos prints, ou o que ele fez, ou apresentar qualquer tipo de prova. Simplesmente disse que nós não temos competência nem moral para julgá-lo. E, na verdade, o estatuto é bem claro. Quem decide a punição de suspensão ou advertência é o Conselho Deliberativo. Porém, quem faz o processo e monta a comissão de sindicância é a diretoria executiva. Está bem claro. Ele acha que nós não temos competência para julgá-lo. Ok? Então, a comissão, a Renata vai ler, depois de levantar todos os fatos, confirmar todos os prints, todas as cartas, inclusive ele mandou uma carta para mim dizendo que as coisas que eu faço são rasteiras, são, sabe, dizendo barbaridades também. Está também um documento aí nos processos. Então, a comissão, nesse primeiro processo, também, como no segundo, decidiu levar ao conselho, orientando o conselho a dar uma suspensão de 90 dias nele e levá-lo à Assembleia Geral para o sócio decidir o futuro dele. Ok? Esse foi o primeiro processo. Logo depois que eu abri o primeiro processo, recebi a visita do Valdir, que é o rapaz da Brasol, que está montando o sistema de energia fotovoltaica. Tá? E falando essa história, que ele ligou lá para a Brasol, dizendo, olha, vem aqui no meu prédio que eu quero botar energia fotovoltaica. Aí ele, opa, joia, mas eu quero que venham os proprietários, os donos. Então o Valdir foi com o sócio dele, se eu não me engano, é Bruno o nome dele, eu não me lembro. Foram os dois lá. Quando eles chegaram, viram que já tinha energia fotovoltaica. E o seu Loreno começou com uns papos meio esquisitos. O que é que eles fizeram? Eles começaram a gravar, tá? a conversa. E nessa conversa ficou bem claro que o senhor Loreno estava extrapolando a competência dele. Que não só armou uma arapuca para o cara da Brasol ir lá para ele tentar pressionar o cara da Brasol, como também mentiu. Primeira coisa que ele falou para o cara da Brasol, que ele era o presidente do Conselho Fiscal. Primeira mentira. Não, segunda. A primeira foi que queria comprar placas voltaicas, né? Fotovoltaicas. A segunda é que ele era presidente do Conselho. Na realidade, ele disse que nada passava sempre. Não, vou chegar nisso. Terceira mentira, ele falou que para o processo passar, precisaria do crivo dele, da autorização dele. Outra mentira, o processo já tinha acabado de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. E, por final, que achei mais, vamos dizer, a cereja do bolo, ele deu a entender ao pessoal da Brasol que o único jeito de eles fornecerem para o clube a energia fotovoltaica, eles teriam que cancelar todo o processo e fazer uma nova proposta com o parceiro dele, que é o Cicobi. E aí, o pessoal da Brasol ficou desesperado e veio me procurar. O pessoal da Brasol foi chamado, recebeu uma ligação do Cicobi, do gerente do Cicobi, querendo explicações sobre isso. E eles quase perderam um processo grande, se eu não me engano, de 2 milhões lá, que também estava sendo beneficiado pelo Cicobi.
Conclusão, ele foi, pode deixar. Ele foi, levou o áudio para o pessoal do Cicobi, que na mesma hora, não, esquece isso. Claro, o pessoal do Cicobi viu, o cara está envolvendo o Cicobi num tipo de ameaça, né? E não prejudicou mais o cara da Abrasol. Mas o pessoal da Abrasol ficou muito revoltado e veio e fez a denúncia para mim. Então, se eu for detalhar todas as irregularidades cometidas pelo senhor Loreno, tá, ele vai se enquadrar em tudo aqui no estatuto. Tá? Falsidade ideológica, dizer que ele é que era responsável pela aprovação do Cicobi, falta de decoro, improbidade administrativa, falar que o presidente do clube e a presidente do Conselho Fiscal está fazendo alguma coisa irregular sem ter prova nenhuma. Nesse áudio, vocês ouviram, né, ele chega a falar que o ex-presidente era bandido, alegando que esse processo, já começou errado, começou com bandido. Tá? Então, ele ofendeu toda a direção do clube, atual e a antiga. Então, chegamos à conclusão seguinte: ele está completamente fora de si, ele não tem condições, não tem decoro, não tem jeito. E o que ele fez comigo, com a Raíssa, com o pessoal da Abrasol, com o ex-presidente Gerson, ele pode fazer com qualquer um de vocês. Ele não tem limites. Para ter uma ideia, eu pensei que ele ia vir se defender hoje, não sei por que não veio, porque o que ele alega é que ele tentou fazer pelo bem do clube. Você tem uma ideia? Estou aqui com um documento, vou passar para vocês. O processo do FCO, que a gente fez com o BRB, o nosso juros é de 0,99 ao mês. Sabe quanto é o do Cicobi? Deixa eu pegar aqui. 1,69. Qual é a vantagem que o clube ia ter? Quando é que ele está trabalhando em favor do clube? Ele tentou melar um processo aprovado pelo Conselho, passou por cima do Conselho, passou por cima do presidente, passou por cima do Conselho Fiscal, para tentar melar um processo onde só tinha vantagem do clube, obrigando que o fornecedor fizesse com um parceiro dele, que é quase o dobro de juros. Vantagem para o clube, não vejo nenhuma, só desvantagem. Tá? Então, chegaram a me pedir para tentar levar à justiça, abrir boletim de ocorrência, que o que dá a entender no áudio é muito sério. Mas eu decidi não levar para essa parte. Não vale a pena. Nós temos que tirar esse mal de dentro do clube, de dentro do Conselho Fiscal. Tá? Que apesar de ele pode ser oposição, não tem problema, a gente briga aqui. Indefensável. Ele não se defendeu em nenhum dos processos, não veio se defender hoje aqui. Vai tentar judicialmente aí fora, tá? Mas uma prova dele não vir se defender é porque realmente é indefensável. Então eu queria pedir agora para a Raíssa ler a SUV1 e dos pares, caracterizando a SUV1 e dos pares, caracterizando assim falta grávida, prevista no artigo 22, 2, 5 e 9, como também cometeu falta de decoro e calúnia contra a senhora Raíssa e o senhor Dinaldo, configurando também falta grave ao artigo 22, passíveis de punição prevista no artigo 24 e 6. Concluímos que o senhor Loreno cometeu ações gravíssimas, devendo ser duramente punido, onde sugerimos para garantir o funcionamento efetivo do Conselho Fiscal e segurança física e psicológica da senhora Raíssa,
sugerimos o afastamento imediato do senhor Loreno por 90 dias corridos de frequentar o clube e o conselho fiscal, suspensão do convívio no interior do clube, como também ser submetido a processo de exclusão do conselho fiscal, como também abrimos processo de cassação de mandato eletivo em Assembleia Geral. Diante o exposto, enviamos o processo e conclusão dessa sindicância para apreciação do Pleno do Conselho Deliberativo, que deverá decidir qual punição deverá ser aplicada ao referido conselheiro. Certo? Isso, esse é o processo da Raíssa. O processo da Brasol, quem aqui? Esse aqui que tu imprimiu para mim, ó. Dá. Da decisão. Da conclusão. A comissão de sindicância legalmente constituída, após a análise dos autos, sugere, salvo melhor juízo, a aplicação de forma preventiva e imediata do artigo 5º, do parágrafo 5º do artigo 29 do Estatuto, com suspensão de 90 dias. Diante disso, sugere ainda, com base na linha A, inciso 3 do artigo 29, que essa apuração seja encaminhada ao Conselho Deliberativo para aplicação da penalidade conforme artigo 28, artigo 20 e artigo 22, todos do Estatuto Social do Clube, em pleno vigor. Cassação do mandato eletivo e exclusão do quadro social. Sim, eu estou falando a conclusão, porque o pessoal já tem o pessoal tem o arquivo. Eu estou lendo só a conclusão, porque senão a gente vai sair daqui 10 horas da noite lendo esse negócio tudinho. Então, o senhor Loreno chegou, eu vou oferecer para ele 15 minutos, que foi o tempo que nós falamos aqui a respeito disso, para que ele exerça seu direito ao contraditório, se for do seu interesse, obviamente. 40 anos, sou casado há 45 com a mesma mulher, com quem formei uma família sólida, com meus 3 filhos adotivos, que iluminam os nossos dias. A felicidade e a gratidão definem minha trajetória familiar e pessoal, sempre pautada em princípios sólidos e valores éticos. Minha história profissional foi construída com muita dedicação no Banco Central desde o dia 26 de janeiro de 1977. Tenho orgulho do Clube Vizinhança, sócio desde 1999, um espaço que escolhi para frequentar e onde construí amizades sólidas e uma convivência respeitosa ao longo desses 26 anos. Recentemente, aceitei o desafio de integrar o Conselho Fiscal, uma experiência política inédita para mim no âmbito do clube. Acredito que a minha experiência profissional, minha retidão e pela busca do equilíbrio, além do meu comprometimento com a boa gestão, são qualidades que me tornam apto para contribuir de forma significativa. Como conselheiro fiscal, assumi o compromisso e faço o juramento de dizer a verdade. Atuar na análise de questões financeiras e administrativas com imparcialidade, sempre com base nos regulamentos. Garantir que todas as decisões sejam claras e justificadas, promovendo a confiança entre os associados. Colaborar ativamente para a gestão em favor do associado,
Minhas ações são e continuarão sendo pautadas pelos valores éticos, priorizando o bem-estar coletivo e o fortalecimento da nossa comunidade. Entendo que, como conselheiro fiscal, minha missão não é apenas verificar números, mas assegurar que os processos administrativos e financeiros estejam alinhados. Percebi que a minha postura firme, pautada pela transparência e pela ética, passou a ser alvo de questionamentos infundados e atitudes de perseguição pessoal. Essa situação desafiadora apenas reforçou meu compromisso com a boa governança em defesa dos associados. Entendo que as tentativas de descredibilizar minha atuação não refletem o espírito da maioria dos associados, mas sim de uma minoria que talvez tenha se incomodado com a minha postura rigorosa no cumprimento da responsabilidade do conselheiro fiscal. Asseguro a vocês que estas adversidades não me abalam, nem desviam o meu foco. Pelo contrário, me motivam a continuar trabalhando com muito mais dedicação e seriedade. Estou aqui para servir ao clube com imparcialidade, eficiência, zelo pelos recursos e bem-estar dos associados. Minha trajetória pessoal e profissional me dá segurança para continuar e contribuir com o melhor para o nosso clube. Por fim, a oportunidade de estar defendendo é única, já que em outras tive apenas que ouvir as críticas em silêncio. Confio no discernimento de todos ao avaliarem a minha permanência como conselheiro fiscal e reafirmo meu compromisso com ética e o progresso do nosso clube. Muito obrigado. Meus advogados vão continuar a fala. Boa noite a todos. Meu nome é André Luiz Rocha, sou advogado, meu colega Sérgio Henrique Moraes. O senhor Loreno solicitou que nós viéssemos para falar de algumas questões técnicas que nós... Não, é para botar mais próximo. Mais próximo, tá. Ficou melhor agora? Já, obrigado. Então, o senhor Loreno solicitou que nós viéssemos aqui perante o Conselho para falar de algumas questões técnicas que nós observamos quando tivemos acesso aos 2 processos administrativos. São questões técnicas importantes que, logicamente, os senhores e as senhoras vão avaliar com a devida presteza. Como o tempo é exíguo, eu vou resumir tudo que eu tinha para falar. Primeiro ponto, os 2 processos administrativos, eles carregam algumas irregularidades. Todo processo administrativo, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, ele tem que caminhar com um rito adequado, sendo provido ao acusado contraditório e ampla defesa. No processo administrativo feito aqui no Clube de Vizinhança, com relação ao acusado Loreno, foi disponibilizado a ele apenas uma defesa preliminar. Porém, um processo administrativo correto, é necessário que haja a acusação, a defesa preliminar. Só um minutinho. Serão 15 mais 15, é isso? Ou só 15? É porque nós passamos 15 minutos. Nós passamos 15 minutos lendo e explicando aqui para o pessoal. Então, assim, o tempo que nós lemos foi o tempo que foi concedido ao seu Loreno. Mas eu vou deixar o senhor falar mais 10 minutinhos? 10 minutinhos. Tudo bem, eu agradeço. Tá? Tudo bem, eu agradeço. Então, vamos lá, continuando com o raciocínio. Todo processo administrativo é necessário que haja a acusação, a defesa preliminar, uma fase de instrução, onde é permitido ao acusado apresentar testemunhas, contraditar as provas que foram apresentadas no processo pela acusação e depois fazer uma defesa final. Ao senhor Loreno não foi disponibilizado isso.
Ele fez uma defesa preliminar, logo depois foram juntados alguns documentos pela comissão processante e logo depois veio o julgamento. Ou seja, ele não teve oportunidade de contraditório e plena defesa dentro dos processos administrativos, tanto no 19 quanto no 20. Então, qual seria a decisão de justiça nesse momento? Seria que os senhores declarassem a nulidade dos processos para que eles voltassem à origem, então sendo feitos corretamente com toda a ampla defesa e contraditório devido ao processo legal. Mas caso os senhores optem pela continuidade do julgamento, então é importante eu pincelar alguns pontos essenciais do mérito da questão, né? Primeiro ponto essencial, quando nós vamos fazer um julgamento, nós devemos nos ater às condições pessoais do acusado. Com relação à parte, vamos dizer assim, pessoal, o senhor Loreno já falou aqui, eu não vou me repetir, mas eu só quero lembrar que ele é um associado há 26 anos, ou seja, desde 1999, sempre atuante, nunca foi punido pelo clube, nunca teve qualquer revés aqui dentro. Então, ele é um associado exemplar. E por ser um associado exemplar, ele tem que ser julgado dessa forma. Mas alguém pode dizer, não, mas as irregularidades que ele cometeu, exasperado as funções dele como conselheiro fiscal. O Conselho Fiscal é um órgão colegiado, que tem por obrigação fiscalizar as contas do clube. Esse órgão colegiado, ele decide por maioria, são 5 membros, não é obrigatório que todos os membros concordem com tudo. A decisão que vale é a decisão da maioria, e não sempre decisões por unanimidade. Quando nós observamos, eu peguei o estatuto de vocês, quando nós observamos o artigo 64, o artigo 64 ele é muito claro, ele traz lá no seu inciso 5º, de poder como conselheiro, vimos aqui que ele apenas cumpriu o estatuto. No que diz respeito às supostas ofensas, elas estão descaracterizadas, porque se a própria senhora Raíssa informou que lá não houve, aqui também não pode ter ocorrido. Não é verdade? Vamos à terceira acusação que pesa sobre o senhor Loreno. Falsidade ideológica. Está lá também no corpo da acusação do processo administrativo. A falsidade ideológica é um crime, está previsto no Código Penal. E alguém só pode praticar, nós só podemos dizer que alguém praticou falsidade ideológica se esse alguém foi efetivamente processado e condenado em um processo criminal. Um processo administrativo não pode afirmar que alguém praticou falsidade ideológica. Mas vamos conversar um pouco sobre isso. O que é a falsidade ideológica? É omitir uma informação em documento público ou privado que deveria constar desse documento ou inserir uma informação que ali não deveria constar. Pois bem, nós vimos que o senhor Loreno, como conselheiro fiscal, tem independência plena. Então, se ele pode fazer relatórios e assinar esses relatórios e entregar esses relatórios ao Conselho Fiscal, ele não está praticando falsidade ideológica, ele está expressando a opinião dele como conselheiro fiscal. Essa opinião pode até não haver concordância dos demais conselheiros, mas ele apenas exerceu a sua função, não praticou nenhum tipo de falsidade, muito menos juntar documentos, ou melhor dizendo, apresentar documentos com informações falsas ou com omissões. Então, esse outro ponto que também não cabe dentro do processo administrativo, e nós vemos aqui que não está presente. Tá? Vamos a mais uma acusação que lhe foi feita. Ataque à honra do ex-presidente do clube, através de uma gravação, que teve aí uma palavra de baixo calão, não é mesmo? E eu escutei a gravação. E assim, com a devida vênia, eu peço desculpas aí ao pessoal da comissão que apreciaram a gravação, mas aquela gravação não tem nada demais, juridicamente falando. Com relação à ofensa, vamos analisar o seguinte:
tá? Ele realmente falou uma palavra de baixo calão, mas essa palavra de baixo calão foi falada em um contexto genérico e direcionada a uma pessoa, não direcionada ao clube, tá? Pois bem, quando nós pegamos o artigo 20, inciso 4º do Estatuto dos Senhores, vamos lá, ele diz o seguinte, né? A exclusão do associado ocorrerá nos seguintes casos. Aí pulamos lá para o inciso 4º, né? Ofender publicamente os integrantes do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, associados, funcionários, ou divulgar por qualquer meio notícias que possam ferir a honra destes nas dependências do clube. Vou repetir, nas dependências do clube. Caso o senhor Loreno tenha proferido essa palavra de baixo calão, e todos sabemos que o fez, porque está na gravação, não foi nas dependências do clube, foi em outro local. Portanto, se aquela pessoa que recebeu a palavra de baixo calão se sentiu ofendida, ela deveria ter promovido devido acompanhamento. Ela deveria ter buscado responsabilidades. Não cabe ao clube aqui atribuir responsabilidade ao conselheiro Loreno para essa situação específica, porque não ocorreu dentro das dependências do clube. Está expresso aqui no Estatuto dos Senhores. Então, ele não descumpriu o Estatuto. Certo? Que cometeu um equívoco, cometeu um erro, sem dúvida, sem dúvida. Devemos sempre nos dirigir a todos de forma amigável e cortês, certo? Mas não infringiu o Estatuto. Se ele não infringiu o Estatuto, ele não pode ser punido por isso. Não é verdade? E para fechar, que meu tempo já está se esgotando, né? Eu vou falar um pouco exatamente dessa gravação. A gravação, ela traz pressupostos de que o senhor Loreno, como conselheiro fiscal, estava buscando o quê? Entender o que estava acontecendo com relação a determinado contrato com essa empresa Brasol, acredito que esse seja o nome da empresa. Pois bem, nós vimos aqui que está previsto no Estatuto que o conselheiro pode buscar informações, investigar, exigir documentos, inclusive de pessoas externas ao clube. Observem a parte final do inciso 5º do artigo 64 do Estatuto dos Senhores. Fala lá de forma muito clara, né? Inclusive de pessoas externas ao clube. E quando nós ouvimos a gravação, o senhor Loreno não está tentando influenciar para cancelar contratos. Ele está dizendo lá, né, que a proposta foi mal feita, que a proposta poderia ser melhorada, que a proposta deve ser levada ao Conselho Fiscal, que o Conselho Fiscal vai avaliar, que ele pode levar essa proposta ao senhor presidente, certo? Então, eu não vejo nessas palavras a intenção de ludibriar, a intenção de cancelar alguma coisa, a intenção de prejudicar o clube. Pelo contrário, entendemos que ele estava atuando como conselheiro fiscal, buscando o melhor para o clube, buscando o melhor para a pequena comunidade dos senhores. Então, se nós analisarmos essa questão sobre o ponto de vista técnico, que eu tentei resumir aqui para os senhores, vocês vão ver que a melhor solução neste momento é a absolvição do senhor Loreno, porque ele não infringiu o Estatuto, ele não cometeu essas acusações graves que são feitas a ele. Para finalizar, eu só quero chamar a atenção dos senhores com relação à punição, né? Como eu falei preliminarmente, né? Preliminarmente a gente usa nos tribunais, né? Como eu falei inicialmente, no nosso entender, os processos têm que ser anulados, porque não foram concedidos a ele o regular direito de defesa. Mas caso os senhores optem por julgá-lo nesse momento, observem a dosimetria da pena.
Ou seja, nós temos que analisar a condição do acusado e as punições que estão sendo propostas a ele. Um associado de 26 anos, íntegro, que sempre trabalhou pelo clube, vai ser punido com exclusão, que é a pena máxima. Exclusão do clube é totalmente desproporcional, totalmente desarrazoado. Certo? Então, quando os senhores forem dar os seus respectivos votos, eu chamo a atenção dos senhores exatamente por esse ponto. Analisar com razoabilidade e proporcionalidade a possível punição que os senhores entendam cabível. A rigor, a absolvição é o caminho adequado, é o caminho justo. Mas se os senhores optarem pela condenação, que façam essa opção com razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a punição com aquele que está sendo punido. Nós fazemos isso nos tribunais, não é verdade? Ninguém recebe uma punição além do que merece. Porque se receber, eu vou recorrer e vou ganhar o recurso. Isso ocorre nos tribunais. Então aqui, apesar de ser uma pequena comunidade, nós estamos aqui em um pequeno tribunal. Então, essa percepção deve estar na mente dos senhores. Eu agradeço pelo esse pequeno tempo, né, e desejo a todos uma ótima noite. Obrigado, doutor. Antes de mais nada, queria parabenizá-lo. É uma pessoa de fluência no trato, tá? Mas vamos ter que discordar do senhor em vários pontos. O primeiro e principal ponto, o que o senhor está fazendo hoje aqui é uma defesa. Então, dizer que ele não teve ampla defesa não cabe. Tá? Ele teve ampla defesa nos dois processos, e nenhum deles, ele sequer tentou usar do contraditório. Ele descaracterizou a diretoria, que é assegurada pelo estatuto de montar a comissão. Tá? Então, ele teve, tanto no processo, como está tendo agora, a ampla defesa. E se provavelmente ele for para uma Assembleia Geral, também vai ter lá a ampla defesa. Então, não cabe a anulação do processo por isso. Várias coisas o senhor pautou, mas eu queria já refutar alguma delas. Tá? A primeira coisa, não sei se os conselheiros estão sabendo, o senhor Lorena abriu dois processos, duas ocorrências criminais contra a Raíssa e contra mim na delegacia, na primeira DP, né? E lá ele alega que no dia 30 de outubro, a senhora Raíssa o desacatou e o ofendeu. O senhor acabou de dizer que não houve nada no dia 30 de outubro. Segundo ponto, o senhor entendeu errado, ou o delegado, o escrivão que fez o boletim de ocorrência, não foi exatamente o que o senhor falou. Ela, que está no processo, é reclamação dela corriqueiramente, não exatamente no dia 30. Tá? Ela vem reclamando corriqueiramente de assédios e impropérios do senhor Loreno contra ela. Tá? No final, até a Renata vai ler a defesa nos dois processos do Loreno, mas eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. O Loreno tem ampla condições de fazer o que ele está fazendo, fazer um relatório à parte, fazer o que quiser à parte. O que ele não é assegurado para ele é calúnia e difamação. Tá? Ele não pode também, vamos dizer assim, mentir para um fornecedor dizendo que é presidente do Conselho Fiscal, para dizer que ele assina o documento, se não fizer o que ele faz, não vai para frente. Tá? Isso, para mim, é falsidade ideológica. Tá? Mas tem que ir para a justiça, o crime. O que a gente está julgando aqui
é que ele não tem condições de ser do Conselho Fiscal. Tá? Não estamos aqui julgando a exclusão dele do clube, nem do Conselho Fiscal. Aqui vai ser julgado 90 dias de suspensão e a inclusão dele numa Assembleia Geral, onde ele vai ter ampla defesa novamente e o sócio vai decidir o futuro dele. Aqui nós estamos julgando 90 dias de suspensão e a inclusão dele numa Assembleia Geral. Tem outra coisa que eu anotei tudo aqui, é que é tanta coisa. Tá, deixa o senhor leu realmente, é bem claro no estatuto que qualquer coisa que ele fizer fora do clube, né, o que vale se ele xingou alguém dentro do clube. Porém, tem um detalhe. Isso. Eu vou até ler o artigo aqui, mas eu vou deixar bem claro. Não foi só ele xingar um ex-presidente. Ele falou para um fornecedor. O fornecedor estava fazendo um contrato com o clube de fornecimento de energia fotovoltaica. Ele deu a entender que o processo já veio errado desde a gestão passada, porque esse processo nós estamos brigando há 2 anos para acontecer. Então, ele foi referendado pelo Conselho da gestão passada e por esse. Então, ele deu a entender que já veio errado desde daquela administração passada, xingando o ex-presidente de bandido, como se dissesse, o processo já veio formado por um bandido. Tá? É muita coisa que o senhor tentou defender, bravamente, mas não cabe. Eu queria passar aqui para a Renata, para ela, finalmente, para acabar com essa história, dizer que ele não teve defesa, para ler as 2 defesas dele. Bom, ele, primeiro de tudo, ele contatou o rapaz da Brasol, dizendo que queria colocar energia fotovoltaica no prédio dele, que já tem energia fotovoltaica, do qual ele é síndico. Por isso que a gente fala que é falsidade ideológica. Você está entendendo? Ele chamou o fornecedor lá sob falso pretexto. E chegou lá, começou a falar do processo. Está entendendo? O processo já tinha sido referendado na administração passada, mas, por conta das eleições e do novo Conselho Deliberativo, o FCO, que é a instituição que está fazendo financiamento, pediu para ser referendado pela novo Conselho Deliberativo para que não houvesse nenhum tipo de problema, certo? Aí ele chega na gravação, como fica muito bem claro, e diz: o contrato só sai com meu aval, só se eu assinar. A função do conselheiro é pegar os gastos e fiscalizar se estão todos conformes com o que a diretoria mandou. Não autorizar ou deixar de autorizar a diretoria a fazer qualquer tipo de gasto. Isso não é função de conselheiro, certo? E terceiro, ele disse que ele fizesse um novo contrato, que ele tinha um amigo da Cicobi. Por que ele está querendo um amigo da Cicobi? Que podia oferecer uma condição melhor. Ora, condição melhor. O do FCO, o juro mensal é 0,99. O do Cicobi, a taxa ao mês é de 1,69%. Eu não vejo em lugar nenhum do mundo como isso pode ser vantajoso para o clube. E por que não podia ficar com esse FCO? Tinha que ir para o Cicobi com um amigo dele. Entendeu? O problema dele ter falado do ex-presidente é de somenos. Isso aí é perfumaria. Você está entendendo? O problema todo foi ele dando a entender, porque ficou bem claro para todo mundo que ouviu aqui,
que se fizesse com o Cicobi ia ter vantagem com o amigo dele. Qual é o interesse dele fazer com o amigo dele que tinha uma taxa de juros maior? E onde isso fica melhor com o clube? Me explique, alguém aqui, por favor, que eu não sou contadora, eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Né? A outra coisa, no artigo 20, ele está dizendo aqui que a exclusão do associado ocorrerá nos seguintes casos: ofender publicamente os integrantes do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria e Executiva, associados e funcionários, ou divulgar, por quaisquer meios, notícias que possam ferir a honra destes nas dependências do CSUV. Então, amigos, ele está mandando cartinhas para cá, fica falando na sauna, tem gente aqui da sauna sabe, que ele está dizendo que o presidente do clube é bandido, que ele está superfaturando, certo? Ele está divulgando no tênis, onde ele é jogador de tênis, tudo isso. Então, dentro das dependências do clube. O negócio dele de dizer que não teve direito à defesa, teve direito à defesa, que está aqui no processo a defesa dele. Inclusive, quando a gente deixa coisa na portaria para ele, documento, para ele se defender, ele manda devolver e diz que não vai tomar conhecimento. Aí depois fica dizendo que está sem defesa? Como assim está sem defesa? A pessoa que recebe um documento para se defender e se recusa a receber. Depois fica dizendo que foi proibido de entrar no clube. Não, ele não foi proibido de entrar no clube. Na entrada do clube estava o documento para ele receber e ele se recusou a receber o documento que justamente franqueia a ele o direito de defesa. Entendeu? Este é o maior dos problemas que eu vejo aqui. Você está entendendo? Deixa eu ver aqui quanto tempo tem. Pois é. E deixa eu fazer só um último esclarecimento aqui. Lembre-se que o rito administrativo a seguir é o do estatuto, que permite a defesa prévia e a defesa perante o Conselho Deliberativo. Não há o que se falar em processo administrativo no geral. Estamos seguindo o rito previsto no estatuto. Temos as respostas deles e que ele mesmo se nega a apresentar a defesa. Essa oportunidade de defesa precluiu, não é verdade? A partir do momento que ele não quer tomar, como é que se diz, conhecimento do que tem nos documentos para ele, aí fica difícil, né? Pois é. Tanto ele recebeu que ele está aqui hoje, trouxe 2 advogados para assistir, então eu acho que isso aqui encerra o assunto do direito de defesa, certo? 10 minutos? Para finalizar, mais 10 minutos para o advogado. Pessoal, vou fazer um pequeno adendo, porque essas questões internas do clube, né, conversas e a vida de vocês aqui dentro, eu não tenho condições de falar. Afinal de contas, eu não tenho convívio aqui com todos os senhores e senhoras, não é verdade? Com relação à questão da defesa, eu só quero fazer um esclarecimento. O que diz respeito ao rito, né, ele tem 2 partes. Tecnicamente e adequadamente, existe uma defesa dentro do processo e depois uma defesa no julgamento. O que os senhores estão fazendo aqui hoje é um julgamento. Então, a minha defesa oral aqui é apenas uma defesa no julgamento, certo? Agora, o que ele não teve a defesa adequada foi dentro do processo administrativo que trouxe ele a esse julgamento. A comissão pode discordar da minha interpretação, não tem problema nenhum, faz parte vamos dizer assim, do livre diálogo, né?
Alguns interpretam a norma de uma forma, outros interpretam de outra, e vamos chegar ao momento do julgamento. Pois bem, então, ainda que consideremos que ele teve a oportunidade de se defender, ainda que consideremos que ele, no primeiro momento, não quis se defender, porque talvez tenha entendido que não era justo o que estava acontecendo com ele, mas chegamos então ao momento do julgamento. E é este momento que realmente é essencial, tanto para ele, como associado, quanto para os senhores que são do Conselho Deliberativo, senhores e senhoras. Então, para encerrar minha fala, uma vez que eu já identifiquei cada ponto das acusações e mostrei que, ainda que as acusações tenham trazido algum revés, vamos dizer, de caráter pessoal, que as pessoas envolvidas tenham se sentido fragilizadas ou até mesmo vilipendiadas, mas a irregularidade em si, ele não praticou, certo? Então, convido os senhores a avaliar essa questão, né? Não as questões íntimas de cada um que participaram dos eventos, mas sim a questão objetiva das irregularidades e da necessidade de punição, sendo essa punição adequada àquele que está sendo acusado. Ok? Mais uma vez, eu agradeço a gentileza de permitirem que eu estar aqui e falar a todos vocês. Muito obrigado. Então, para encerrar, quem está com a cópia do processo aí viu que houve a defesa e está constando no processo administrativo, né? Vocês já leram, já foram ofertadas as razões e contra-razões, teve de defesa no processo, teve de defesa no julgamento, inclusive com o advogado, com a OAB, tudo bonitinho. Então, agora a gente vai passar para a votação, certo? Primeiro ponto. Nós vamos ver aqui. Dá o microfone lá para o Sidney. Antes de passar para o julgamento, eu queria fazer umas observações aqui. Eu li atentamente todos os documentos, os dois processos. Eu tenho os dois processos impressos aqui. Ô Sidney, deixa eu te dizer uma coisa. Nós acabamos de ouvir a defesa do advogado. Você acha que você vai acrescentar alguma coisa mais nisso aqui? Eu não vou defender o Loreno. Eu vou defender o clube. Eu vou defender as pessoas que abriram a sindicância. As pessoas que abriram a sindicância usaram termos aqui nas conclusões, nas análises, que não constam em documentos do processo. Nos dois processos. Primeiro, eu acho o seguinte, que os dois processos não deveriam ser dois, deveria ser um só. Porque no processo da Raíssa, ela já fala que o Loreno contactou fornecedores. E na sequência, vem documentos ali pelo senhor Ginaldo falando do Valdic. Então, se no primeiro processo já fala que teve contato com fornecedores em nome do clube, fornecedores e prestadores de serviço, e já trazem documento que é o Valdic, eu acho que não deveria ser dois processos, apenas um. No processo, eu quero deixar bem claro o seguinte, comumente fala que eu faço uso político. Não é uso político e nem estou defendendo o Loreno, porque não tenho essa atribuição. Opa, falhou aí? Para preservar o clube, e bem como pessoas que fizeram a apuração, e eu vejo que foi usado termos aqui, por exemplo, a Raíssa fala em injúria, na sindicância fala calúnia, são coisas diferentes, inclusive o peso jurídico é diferente. Na avaliação da comissão, ele fala em preservar a segurança física e psicológica da senhora Raíssa. No processo, a Raíssa não fala que ela está sofrendo risco físico, nem psicológico. Para mim, os prints aqui são uns prints genéricos, não são prints que falam que está falando taxamente, não está assim claramente
direcionando a raiz. São coisas genéricas que são atribuições de qualquer conselheiro fiscal. No artigo 64 do nosso estatuto, fala que, no inciso 1, fala que compete ao Conselho Fiscal elaborar, alterar, aprovar e cumprir o regimento interno que regula o seu funcionamento. Nosso Conselho Fiscal não tem um regulamento. E não tendo um regulamento, os conselheiros não têm um norte a seguir. Então não dá para você pegar e sair falando que ele tem que ter tal Então atitude. ele com isso ele pode caluniar, mentir, Deixa eu chamar terminar. Mas o que você está trazendo de novo? Eu Você está vendo detalhes que não vai. A gente Eu estou não vai sair trazendo daqui que a hoje. sindicância está falha. O senhor vote contra. Acabou. Aí você vai estar vendo detalhes do processo. Ah, falou uma palavra aqui, não falou outra ali. Ah, tinha que ser 2 processos num só. Tá? A gente não vai sair daqui hoje. Hoje, não. Algum dos conselheiros não recebeu esse processo que ele está lendo agora? Alguém ficou sem receber? Então, acho que as pessoas tiveram tempo para analisar e tirar suas próprias conclusões. Eu queria saber se o conselheiro tem direito a fala ou não tem direito a fala. Advogado para fazer a defesa dele. Nós vamos votar agora. Eu quero saber se o conselheiro tem direito a fala ou não tem direito a fala. Na Assembleia Geral. Entendeu? Eu queria fazer uma proposta. Já que não deixam me falar, eu queria fazer uma proposta. Não, você falou, você foi o único que falou aqui hoje, inclusive. Deixa eu falar, assim, não deixa eu terminar de falar. Hoje não é dia de palavra do conselheiro, isso é só na reunião ordinária e eu estou abrindo essa Eu estou sessão para fazendo você. um processo. Se eu vou Sim. botar no processo e compete ao Então conselheiro vamos fazer votar, o seguinte, eu vou lhe dar 5 minutos para você falar, tá Ótimo, beleza? beleza. Bota aí. Muito bem, obrigado. Então é o seguinte, bom, já que eu estou falando do processo, o processo do senhor Valdic não tem um depoimento formal do senhor Valdic. E o relato do presidente do clube não condiz com o que está escrito, com o que está lá na gravação. A gravação é muito curtinha e o relato vai um monte de coisa. As pessoas que analisaram falam em vantagem, falam que o conselheiro poderia ter vantagem. Em nenhum lugar tem aqui que ele, nenhum lugar, o seu Valdic ou alguém diz que ele poderia ter vantagem, mas os analistas, lá os responsáveis pela sindicância, trazem isso aqui. Então, eu acho que existem muitas falhas. Então, a minha proposta, vou encerrar aqui, a minha proposta é que não seja de exclusão, seja de uma advertência. Juntando os dois processos, e uma advertência para os dois processos. Essa é a minha proposta. Então, pronto. Então, é o seguinte, vocês ouviram aí as considerações do Sidney. Posso botar em votação? Certo? Primeira coisa, nós vamos votar aqui a punição de 90 dias e depois nós vamos botar a votação para que seja levado à Assembleia Geral para exclusão. Certo? Meu amor, a sua proposta vai ser os conselheiros que vão resolver quando votarem se acatam ou não. Certo? Qual é a sua proposta? Sim, meu amor. Se eles acharem que tem que ser uma advertência, eles votam contra a suspensão. Entendeu? Podemos votar? Primeiro, sobre a suspensão de 90 dias. Alguém é contra? Vota Renato, Larroque, Sidney e o Jairo. Jairo e o Sidney. Alguém se abstém? Certo, vamos para o item 2.
sobre a proposta de levar para a Assembleia Geral para destituir o conselheiro Loreno do Conselho Fiscal. Alguém é contra? Sidney, Renato, Sérgio e Jairo. Alguém se abstém? É o Eduardo. Então, pronto. Vocês tiveram aí a votação de vocês. Muito obrigado por tudo. Tenham uma boa noite. Vão com Deus. E a gente se vê na próxima reunião, que eu já mandei para você as datas das... Como é que se diz? O calendário das reuniões ordinárias já foi enviado para vocês com antecedência, né? Muito obrigado, boa noite. Vamos sim, o resultado final foi que foi aprovado por maioria, todas as duas, coisa com apenas nos 90 dias, somente contra o Renato, o Jairo e o Sidney, tá? A proposta da Assembleia Geral foi contra o Sidney, o Renato, o Sérgio e o Jairo, e a abstenção do Eduardo. Fica concluído os 90 dias de suspensão e fica concluído que vai ser levado para a Assembleia Geral. Inclusive, eu queria saber se os advogados querem deixar por escrito alguma coisa para a gente juntar aqui. A cópia da ata eu envio amanhã, tá? Amanhã. Obrigado, meus conselheiros. Boa noite. Até a próxima. Vão com Deus. Tudo de bom. Tchau.